que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário. Ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa. Aquilo lá é só pontinha do iceberg. Entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas. E se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando. Lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei. Porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? Vixe, o Gonê tá no meio disso daí? Rapaz, vai cair todo mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vaza informação interna do STF que pode ser a primeira medida contra Trump. É isso mesmo. Uma nova informação foi vazada pela CNN Brasil. Segundo o portal, uma ala do STF defende que tribunais internacionais sejam acionados para questionar e reverter sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Diz a CNN, abre aspas, eventuais recursos perante tribunais dos Estados Unidos ou até mesmo a tribunais internacionais podem ser apresentados pela AGU, que já defende o ministro na Justiça americana. Fecha aspas. Para a tristeza de Moraes, Trump reuniu uma pilha de provas que foram entregues por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo a ele, que comprovam toda a censura e as violações de direitos humanos por parte de Alexandre de Moraes. Então eu acho que nenhum tribunal dos Estados Unidos vai reverter a decisão de Trump quando receberem essas pilhas de documentos que comprovam seus crimes. Enquanto isso, Moraes prepara discurso para responder Trump no plenário do STF. A ideia é receber respaldo de colegas da corte após os Estados Unidos aplicar a Lei Magnitsky. A manifestação deverá ocorrer na sexta-feira, 1º de agosto, durante a sessão de retomada dos trabalhos do Judiciário e marcará a primeira reação formal do magistrado à ofensiva do governo de Donald Trump. Segundo fontes ouvidas no STF, Moraes planeja utilizar o plenário para reforçar sua posição institucional e destacar a legitimidade de suas decisões, sempre referendadas pelo colegiado da Corte. A expectativa é de que a fala receba o apoio de outros ministros, como o presidente do Tribunal Luiz Roberto Barroso e o decano Gilmar Mendes, embora ainda não haja confirmação oficial sobre manifestações conjuntas. Ora, só porque outros ministros referendam suas ordens ilegais, elas não deixam de ser ilegais. Ou seja, se Moraes emite uma ordem legal e os outros ministros vão lá e votam igual, referendando a ordem ilegal de Moraes, então os outros ministros também estão ocorrendo no mesmo crime que ele. Eu acho que é melhor Gilmar Mendes e Barroso pensarem bem antes de continuarem apoiando o Alexandre de Moraes. Eu acho que eles têm mais a perder do que o próprio Alexandre. A família de Barroso, por exemplo, tem um imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos. Se ele não quiser perder esse imóvel, é melhor ele pensar melhor. Talvez seja por isso que ele estava tão abatido em entrevista à imprensa. Barroso fez uma declaração pública. Ele estava, assim, num estado lamentável. Você vê que ele chega a estar, assim, meio cabisbaixo. Assim, ele precisava falar alguma coisa, falou, mas ele falou que não quer, olha, não quer escalar conflito com os Estados Unidos não, tá? Não quer escalar nada, não. Tão sóbria quanto possível. Nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Olha, gente, não está querendo escalar nada não, tá? É, meus amigos. Quem diria que chegaríamos a esse ponto? Pois chegamos.
Tem um deputado, um eurodeputado, deputado do Parlamento Europeu, ele já tinha outras vezes se manifestado contra o Moraes, dizendo que ele estava ciente do que estava acontecendo no Brasil e não estava gostando nada disso, enfim. O eurodeputado Dominique, cadê? Sai Barroso. O eurodeputado Dominique Tarzinski fez um tweet dizendo isso aí, olha, hoje, juntamente com outros 15 deputados do Parlamento Europeu, enviei uma carta a esse Kaja Kallas, alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, instando-a a recomendar que o Conselho imponha sanções específicas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e seus aliados na Corte, por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judicial brasileiro como arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Elogiamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelamos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente. Então, já tem aí eurodeputado pedindo sanções, né, que as sanções Magnitsky se estendam também, né, para fora do território americano e vá também para a União Europeia. Já temos aí, como ele falou, 15 eurodeputados buscando essas sanções para o Moraes também na União Europeia. E nos próximos meses, a gente já está sabendo aqui, eu não tenho detalhes ainda, mas parece que vai haver, sim, audiência pública sobre o Brasil, né, na Europa. Vamos esperar esse acontecimento aí. Mas vai acontecer. E o pessoal falou muito, você ficou sabendo que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro pediram para que o Gilmar Mendes e o Barroso fossem poupados? Enfim, o próprio Paulo Figueiredo confirmou que sim, que eles fizeram esse pedido, mas eu, assim, não conversei ainda com o Paulo sobre isso, mas me parece que isso é um cálculo político. Você obter, pelo menos, digamos assim, não um apoio, mas uma camaradagem da parte do Gilmar, pelo menos, Gilmar, que é aquele cara que a gente sabe que é establishment, né, até o último fio de cabelo. Se o Gilmar aceitar jogar o Alexandre de Moraes, metaforicamente, debaixo do trem, a gente sabe que sim, o impeachment, nesse caso, sairia. Né? Saber que o STF não vai, depois, derrubar na canetada o impeachment. Então, assim, isso me parece um cálculo político. Não que o Gilmar e o Barroso nunca vão ser sancionados. Agora, sancionados eles já foram, já perderam o visto. Agora, em relação a Magnitsky, talvez eles ainda realmente consigam se livrar, sim. Né? Se o preço for fazer o careca se ferrar sozinho, eu acho que talvez eles paguem esse preço, sim. Né? Caso contrário, eles vão entrar também na lista como cúmplices. Então, me parece que sim, o impeachment de Alexandre de Moraes talvez saia, sim, com a concordância dos próprios colegas de STF, considerando que está sendo oferecido, agora sim, um acordo para Gilmar e Barroso. Né? E o preço seria esse, né? Livrá-los, mas em troca, nos livrar para sempre de Alexandre de Moraes, né, de ocupar um cargo na Suprema Corte. Vamos ver aí, né, se esse cálculo político vai funcionar, se ele está certo, enfim. Isso é um cálculo político, não é passação de mão na cabeça de ninguém. Né? É a mesma coisa a anistia ampla, geral e restrita. Eu acho que é a única forma de resolver. Eu mesma, que sou vítima do Alexandre de Moraes, eu sou favorável à anistia ampla, geral e restrita, por mais que isso doa, por mais que isso anistie criminalmente, né? Criminalmente o violador da lei. Mas, enfim, a retirada do cargo, isso aí é inegociável. É claro que ele tem que sair. Esse homem não pode ficar mais no cargo nem por um minuto. É óbvio que ele tem que sair imediatamente. Enfim, vocês podem até questionar, então, essa particularidade aí desse acordo aí do Eduardo e do Paulo Figueiredo, mas vocês não podem questionar os resultados deles. Os resultados estão aí.
né? Aconteceu. O resultado aconteceu. Então, nesse ponto, você pode até questionar o método, mas não pode questionar o resultado. O resultado veio. E a situação deve piorar ainda mais. Isso porque ex-assessor de Moraes sai do Brasil, ameaça fazer revelações e defende Eduardo. Vejam o vídeo. Como diz o famoso ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Quando Alexandre de Moraes acha que o dia já está acabando e não tem como piorar, afinal de contas ele agora está sancionado, ele é considerado pelos olhos da justiça americana como um terrorista, do mesmo nível de terrorista, de torturador, de ditador. Não tem cartão de crédito, você já sabe, eu não vou listar aqui. Quando ele acha que esse é o problema dele, que foi o pior dia da vida dele, vem uma outra bomba. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Você se lembra daquele caso de uma pessoa que trabalhava com Alexandre de Moraes e algumas conversas do celular dessa pessoa vazou e isso gerou vários artigos pelo Glenn Greenwald? Artigos que mostravam Alexandre de Moraes mandando fabricar relatórios sobre pessoas que ele não gostava. Você se lembra da famosa frase use a criatividade? Ou que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro e quando ele cisma com alguém não tem jeito. Aquelas conversas, tanto dele quanto dos seus auxiliares, dizendo claramente que era para censurar as pessoas que ele não gosta. Fabricar evidências, fabricar relatórios, onde ele usava a instituição de censura que ele criou no TSE em congruência com o STF. Aquilo deveria, se nós fôssemos um país sério, aquilo deveria ser o bastante para derrubar esse ministro. Para ter o impeachment dele, assim, imediatamente. Mas, obviamente, a imprensa trabalhou ativamente para proteger esse cara, protegeu, e aí ele tá aí. Temos Alexandre de Moraes. O que aconteceu hoje? Bom, esse cidadão aqui é o Eduardo Tagliaferro. A gente já falou dele várias vezes, você também já falou dele, né? Você já ouviu falar dele. Ele era o chefe de gabinete da censura. Ele não sabia que era um gabinete da censura quando ele foi começar a trabalhar lá. Mas ao longo do tempo ele foi percebendo muitas coisas estranhas, né? Decisões absurdas, perseguição. E aí depois vazou essas conversas do celular dele e ele começou a temer pela sua própria vida. Inclusive aqui são mensagens dele, né? Mas antes de eu morrer tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Ele falou em vários momentos que se ele falasse o que ele sabe e as provas que ele tem, acabava com o STF, acabava com Alexandre de Moraes. Ele começou a ser perseguido, não sobrou outra opção a não ser fugir. Olha só, ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. E agora eu quero mostrar para vocês esse cara aqui, ó, é o Eduardo Tagliaferro, tá aqui com Alan dos Santos, ele participou hoje da revista Timeline, que bateu o recorde de audiência, inclusive. E aqui ele fala algumas coisas interessantes, que agora eu acho que o melhor a fazer é simplesmente escutar. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra Aí, pro ó. pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Ó, Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder Sim. contar um pouco para o pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo aquilo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco para o pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então,
errado assim que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos usar o termo perseguição, né? De direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né? E nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. Mais um que é obrigado a fugir do Brasil para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes. Só que aí tem um problema. Ele não é direita radical nem nada disso. Ele trabalhava para Alexandre de Moraes e não estava nem aí para política, tá? E era chefe de gabinete. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? Esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Isso. Ele tentou. Não, ela como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa. Aquilo lá é só pontinha do iceberg. Entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando. Lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? Vixe, o Gonê tá no meio disso daí? Rapaz, vai cair todo mundo. O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril. Bom, rapaz, o que já era ruim conseguiu ficar bem pior. E olha, ele colocou até o PGR, Paulo Gonê, tá na história. Não é só o Alexandre de Moraes. Ele não tem a denúncia apenas contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Gonê também. Esse pessoal vai cair, vai ser bonito demais assistir a queda desse império ditatorial, que por fraqueza e covardia do Senado Federal conseguiu se apoderar do nosso país. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa de um Senado forte. Nós temos ali 16 senadores decentes, guerreiros, mas num universo de 81, 16 não conseguem fazer primavera. Nós vamos resgatar esse país, pessoal. Eu tô cada vez mais certo disso.